saiu o primeiro teaser de Vingadores Doomsday, trazendo Steve Rogers de volta como Capitão América. E uma grandíssima surpresa, Steve Rogers é papai. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Qual o filho do Capitão América será apresentado nesse filme? Ele tem um filho chamado James Rogers, da Terra 555326, que é filho do Steve com a Viúva Negra, Natasha Romanoff. Ele estreou na animação Os Próximos Vingadores, Heróis do Amanhã, e posteriormente apareceu nos quadrinhos. A Terra do CM, de acordo com o último filme do Deadpool, é a 616, e ele não teve filho com a Natasha. Ele também tem uma filha, chamada Sarah Rogers, da Terra 9811, filha do Steve com a Vampira, dos X-Men. Ela nasceu em Battle Worlds após as Guerras Secretas e possui os poderes de ambos os pais. Aqui faz certo sentido apenas por causa da Battle World, que é criada pelo Victor Von Doom após as Guerras Secretas, pois tem ligação com o próximo filme dos Vingadores. O problema é que a Terra não é a 616, logo se for essa filha seria uma adaptação. Os próximos filhos são Steve Rogers Jr. e Nick, filhos do Steve com a Sharon Carter, em uma edição da série What If, ambientada 50 anos no futuro. Contudo, como ele está no passado, com apenas uma criança aparente no trailer, em aproximadamente 1950, não devem ser esses filhos, mas é possível uma adaptação de o primeiro filho ser o do trailer vazado e a Peggy estar grávida do segundo filho, ou seja, aqui nesse caso, na adaptação, não seria Sharon Carter como mãe, mas sim a Peggy. Uma outra filha do Steve Rogers é a Sharon Rogers, que é filha do Steve com a Peggy Carter, em uma realidade onde o Rogers nunca foi congelado. Originalmente criada para o jogo da Marvel Future Fight, ela também faz a sua primeira estreia nas HQs. E até agora é a primeira filha ou filho do Steve Rogers com a Peggy Carter, ou seja, a mulher que ele voltou no tempo para poder viver com ela. E o ponto aqui que é muito interessante é que ele nunca foi congelado nessa realidade, o que faz sentido, porque se basicamente ele voltou para os anos de 1950, basicamente ele não foi congelado, ou seja, ele não vai acordar lá em 2012. E por mais que seja uma menina e no trailer aparece um bebê com roupas azuis, a gente sabe que a Marvel costuma enganar a gente com o trailer, então temos que tomar muito cuidado com isso. E por último nós temos o Ian Rogers, que é da Terra 616. É o único filho, entre aspas, oficial do Steve Rogers, na linha do tempo principal, embora seja adotivo. Originalmente chamado de Leopold Zola, e sim, ele é filho do vilão Armin Zola, que aparece no primeiro filme do Capitão América. Esse moleque acaba assumindo o codinome de Nômade e atua como herói aliado ao Sam Wilson. Faz sentido, já que o Steve voltou para 1950 para viver com a Peggy, e nessa época o filho do Zola poderia ainda ser um bebê. E provavelmente o Steve pode ter sido o Capitão América no passado que ele voltou para ficar com a Peggy, ou seja, ele pode ter lutado contra o Armin Zola nessa época. Contudo, houve boatos que os roteiristas de Vingadores Ultimato indicaram que o Steve teve 2 filhos com a Peggy Carter na linha do tempo alternativa que ele criou no final do filme, o que corroboraria para os filhos Steve Jr. e Nick. E então, qual dos filhos do Steve Rogers, que eu citei, você acha que pode ser o que apareceu no teaser de Vingadores? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Valeu!